Olá, meu nome é Wellington, sou professor da disciplina Funções de Várias Variáveis e do ano de 2021. E nessas próximas aulas, o nosso objetivo é tratar de alguns exercícios relacionados aos tópicos, de modo geral, abordados durante essa primeira parte do curso, que a ideia é ajudar vocês a entender melhor, né, com os exercícios, né, e ajudar também a ter ideias de como escrever e de como abordar outros exercícios também. Eu vou deixar meu e-mail aqui, caso tenha pessoas que fiquem com dúvidas em relação ao que eu vou abordar aqui. E aí então, qualquer problema vocês me escrevam. .edu Então, meu e-mail é wellington.assunção, sem o cedilha e o tio, né, @ufbc.edu.br. Então, o primeiro exercício que eu vou tratar aqui é sobre curvas de nível. Então, a ideia aqui é tentar identificar o que são, né. Peguei 3 exemplos simples, que ao invés de pegar softwares para auxiliar aqui, a ideia é fazer na mão mesmo, porque o software te dá o resultado pronto, né? Aí o resultado pronto nem sempre a gente tem uma ideia do comportamento, né? De cada equação. Então, quando o computador dá pronto, mas na prática, né? Na maior parte dos casos, um resultado pronto não resolve, né? Você precisa interpretar o que é dado no resultado. Então, a ideia de desenhar na mão ajuda nessa parte do entendimento, né? Da parte manual. Então, eu vou pegar esse primeiro item A aqui. Tá aqui, essa f de x, eu não vou reescrever aqui. Nos próximos eu reescrevo. O item A aqui, a primeira coisa, eu vou pegar essa equação x² menos y igual ao primeiro k, né? Ele está falando aqui, né, eu esqueci de ler, esboça as curvas de nível de f para os valores dados de k. Então, esse item A, a gente tem a equação f de xy igual a x² menos y, e a gente quer esboçar curvas de nível, no nível, nesse item A, nível k igual a menos 2, 0 e menos 3. Então, eu vou começar com x² menos 2 igual x² menos y igual a menos 2, né? Nesse caso, o que a gente tem, primeira equação aqui, se você joga o y para direita e o 2 para a esquerda, a gente chega numa equação que é bem conhecida, né? É uma equação de uma parábola, que é um x² mais 2. A segunda, do segundo nível, né, o segundo k, né, a gente vai encontrar x² menos y igual a 0, e aí tem a parábola, né, y igual a x². Equação parábola. Esse daqui vai ser bem simples, né? Os outros vai ser um pouquinho mais... não vai ser difícil, mas também dá um pouco mais de trabalho. O terceiro, então, x² menos y igual ao nível 3, ou seja, nós temos aqui, então, y igual a x² menos 3. Então, para desenhar isso daqui, eu vou fazer bem... aqui é bem ruim, né, de fazer o desenho, mas eu acho que aqui vai dar para ter uma ideia. Eu vou colocar aqui cores diferentes,
Essa primeira aqui eu vou colocar uma pontinha vermelha, e esse gráfico desse primeiro vai ser vermelho. Esse segundo aqui eu vou colocar de verde, e o terceiro eu vou colocar de amarelo aqui, ó. Todas essas pontinhas do lado indicam a cor dos gráficos que eu vou desenhar aqui. Então eu vou começar com o verde, que é o clássico, né? Que é a parábola y igual a x quadrado. Então se eu colocar aqui x aqui e y, né? O eixo y, esse gráfico verde vai ser algo, vou colocar sem as escalas, né, corretas, mas é só para ter uma ideia. Aqui ela passa no x igual a zero, né? Quando x igual a zero, o y também é zero. Então ela tem o zero como o vértice, no caso, né? O ponto de mínimo. O amarelo, a gente olha para o mínimo aqui, né? Quando x igual a zero, o y vai ser 2. Então vai ser algo desse tipo aqui, né? Passando assim. E aqui eu vou colocar 2 aqui, né? Então ela passa no y igual a 2. A terceira, que é a vermelha, passa mais ou menos por aqui por baixo, né? Então é algo desse tipo assim, né? Eu coloquei, tá um pouco estranho, né? Um pouco mais aberto um, fechado o outro, mas na realidade não são, né? Eles são com a mesma abertura, mas aqui eu não consigo ter muita precisão. Porém, a ideia aqui é ter a gente ter uma ideia do comportamento das curvas de nível. As curvas de nível, então, são essas parábolas nesse caso, da função f de xy igual a x quadrado menos y. Então a gente vai passando os planos, né? Ele tem um comportamento de uma espécie de uma parábola, uma superfície meio parábola. Não chega a ser um paraboloide, mas é algo quando você passa os planos, né? Acaba obtendo algumas parábolas. O segundo aqui, o B, esse f de xy igual a x vezes y, com k igual a menos 4, 1 e 4. Então, vou escrever aqui. F, vou colocar o item B aqui, né? F de xy igual a x vezes y, onde o k é igual a menos 4, 1 e 4. Bom, esse daqui é o caso B. Bom, eu vou escrever de azul a resposta. No caso, no nível menos 4, a gente tem xy igual a menos 4, ou seja, eu vou escrever em relação a y, que é mais comum, mas você pode inverter também. Então, a gente tem a equação y igual a menos 4 sobre x. Vou escrever no outro nível. No nível 1, a gente obtém que o y, então, fica 1 sobre x. Essa é uma equação também, um gráfico bem conhecido, que é uma hipérbole, né? Isso daí. O de cima também é uma hipérbole, só que não fica tão claro, mas tem um comportamento meio parecido. E a última aqui é xy igual a 4. A gente obtém então que o y é igual a 4 sobre x. Em termos gráficos, xy, eu vou colocar de novo aqui as bolinhas, vou colocar essa primeira vermelha, a segunda verde e a terceira amarela, para indicar os gráficos que eu vou desenhar. Eu vou começar de novo com o verde, que é o mais conhecido.
y igual a 1 sobre x. A gente coloca aqui 1 aqui e 1 aqui, o ponto 1 e 1 aqui, e vou colocar aqui o ponto mais ou menos aqui, menos 1, menos 1. Esse gráfico, acho que a maioria já deve conhecer, ele tem esse desenho aqui, né? Então ele se aproxima dos eixos quando x ou y tende a infinito e passa por 1. Nesse ponto 1, né? Então tem esse comportamento, esse gráfico. O verde, perdão, eu coloquei vermelho, mas é verde aqui. O vermelho é o de cima. Então ele passa aqui, pelo 1, e vem aqui, né? Bom, esse é o gráfico conhecido de y igual a 1 sobre x. Eu vou fazer o amarelo, depois eu vou para o vermelho. O amarelo é o y igual a 4 sobre x. Qual a grande diferença aqui? Eu vou colocar um ponto para vocês terem uma ideia, né? Quando x igual a 2, você tem 4 sobre 2, então o y acaba virando 2 também. Então ele passa por esse ponto aqui, ó. 2 e 2. Aqui é 2, 2, menos 2 e menos 2. Então ele tem esse ponto aqui que passa. E aí quando você coloca, por exemplo, x igual a 1, y igual a 4, e quando x igual a 4, y igual a 1. Então ele tem um comportamento desse tipo aqui, ó. Se vocês forem desenhar em casa, quando x e o y se aproximam dos eixos, ele se aproxima do infinito. Então ele é um gráfico que no 2, né, ele é mais afastado da origem, mas ele sempre se aproxima dos eixos x e y, quando x e y tendem a infinito. O vermelho, o que acontece é que ele inverte os valores, né? Quando o x é negativo, o y é positivo. Então ele tem um comportamento aqui bem parecido com esse amarelo, só que é uma espécie de reflexão aqui no eixo y, né? Ele tem uma cara desse tipo, bem parecida com o amarelo. Ele é abertinho aqui e aqui também, né? Então esse é o gráfico de y igual a menos 4x, ou seja, as curvas de nível dessa função f de x y igual a x vezes y são hipérboles, né? É uma ideia de um gráfico, né? Quando você vai pegando o k positivo, ele vai estar no primeiro e terceiro quadrante, né, do plano XY. O gráfico então está concentrado nesses quadrantes. E quando o k começa a ficar negativo, ele está no segundo e quarto quadrante, né? Então, na parte de baixo ele fica nesses quadrantes, né? Terceiro, segundo e quarto. E o último, vou voltar aqui um pouco, que é o C, f de xy igual a 4x² mais y², onde k igual a 4, 9 e 16. Né? Vou escrever aqui numa outra. Então aqui nós temos o item C, que é o f de xy igual a 4x² mais y², onde o k
ele é 4, 9, 16. Nesse caso aqui, eu vou colocar o primeiro, para vocês perceberem o que é. 4x² mais y ao quadrado igual a 4. Eu vou dividir por 4, então a gente chega nessa equação aqui, 4x² mais y² dividido por 4 igual a 1. Essa é uma equação conhecida também, é uma equação de uma elipse, né? Vou começar a colocar os outros, para desenhar essas curvas. 4x² mais y² igual a 9. A gente obtém aqui, então, x² mais y² sobre 4 igual a 9 sobre 4. E por fim, 4x² mais y² igual a 16, significa que a gente tem uma elipse aqui, tá? x² mais y² sobre 4 igual a 4, né? Então, são essas aí. O esboço também é só para ter uma ideia. A gente já sabe que são elipses. X e Y. A primeira aqui, vou colocar em cores de novo. Só que agora eu vou colocar essa primeira como vermelho, a segunda como verde e a terceira amarelo. Eu vou fazer na ordem mesmo. A vermelha, vou colocar os vértices, digamos assim, né? Os pontos onde a elipse cruza os eixos, né? Quando x é igual a 0, o y é 2, né? Então ele está aqui para cima. E quando y é igual a 0, x é 1. Então passa mais ou menos para cá. Então é uma elipse aqui, ó, com o eixo maior no eixo y. O verde, também fazendo a conta aí, quando põe o y igual a 0, o x é 3 meios, né? Então, um pouquinho para cima aqui. O x, perdão, está aqui na verdade. Quando x é 0, o y é 3, na verdade. Então, está mais para cima aqui, na verdade. Então, é uma elipse, faz isso. Ela é um pouco maior aqui. Seu nível K igual a 9, né? E no nível 16, quando você põe o x igual a 0, o y acaba dando 4, né? Então tá bem para cima aqui, o amarelo. Aqui, a escala não está muito boa, mas dá para entender. E quando o y é 0, o x é 2, então está um pouquinho mais aqui. Então, ele é uma elipse maior aqui. Então, esse dá um comportamento, dá uma ideia do comportamento que está esse gráfico também, né? Aqui fica mais claro. Conforme você vai aumentando o K, essas curvas estão aumentando, né? Então, se você for analisar isso do ponto de vista tridimensional, isso dá o que a gente chama, eu acho que é isso, né? Um paraboloide elíptico, se eu não me engano. Eu não tenho muita segurança para dizer isso, mas é algo, se for fazer em 3 dimensões, é algo desse tipo aqui.
onde esses níveis aqui são elipses, né? Aqui, ó. Enfim. Onde a gente projeta no plano XY, dá todas essas elipses. Então, isso aí são exemplos de esboços de curvas de níveis, né? Eu vou tentar mudar um pouco. Eu vou pegar esse exemplo, que é dada a equação, né? A função f de x, y aí, no caso é 2x mais y quadrado, tudo isso vezes e elevado a xy. A gente quer encontrar a equação da curva de nível dessa função que contém esse ponto P. Bom, nesse caso aqui, a curva de nível, ela tem que passar pelo ponto, né? Então, a curva de nível, deixa eu escrever azul, né? A curva de nível de o que passa, melhor assim, então o que passa pelo ponto P é obtida pela interseção do gráfico de f com o plano, né? Com o plano z igual ao f de 0,2. Então, se você, do ponto de vista gráfico, né, você tem uma superfície no espaço, normalmente a gente passa o plano, né, nessa superfície e faz a projeção no plano XY. Isso te dá a curva de nível. E no caso aqui, ela obrigatoriamente tem que passar nesse ponto, ou seja, o plano vai ser esse f de 0,2. Então é fácil, né? Então, logo, temos o seguinte, o f de 0,2, ele é basicamente substituído na equação, né? O x é igual a 0, então fica 2 vezes 0, mais um 2 ao quadrado, elevado a x igual a 0, né? Vezes 2 aqui. Ou seja, fazendo as contas aqui, 2 vezes 0 é 0, 2 ao quadrado dá 4, e o e elevado a 0 dá 1. Então, o nível aí é 4, ou seja, portanto, a equação da curva de nível de f passando por P é essa daqui. A gente pega a equação e iguala por esse nível 4, né? Ou seja, é o 2x mais y quadrado elevado a xy igual a 4. Então, esse é um exercício bem simples, mas ele é um pouco diferente a resolução do outro, né? O problema é diferente. Aqui é um caso parecido com o anterior, só que a gente agora o que vamos fazer é analisar a superfície de nível. Então, no caso, a nossa equação é o f de x, y é igual a z quadrado y mais x, que contém o ponto P. Então, da mesma forma, né,
Então, a superfície de nível dessa função f de x, y, z, que contém um ponto P, é de nível f de 1, 2 e menos 1, 4 e menos 2, né? Se quiser, a gente pode escrever isso, né? Então, a superfície de nível que contém P é a superfície f de x, y, z. Eu vou escrever dessa forma, vai ficar mais fácil. F de P é a superfície f de x, y, z, onde ela tem que ser igual ao f de P. Ou seja, escrevendo essa igualdade, a gente vai ter o quê? Que o f de 1, 4 e menos 2, ela vai ser, pela equação ali em cima, é z quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, y que é 4, mais x, que é 1. Fazendo essa conta, 2 menos 2 ao quadrado é 4, vezes 4 dá 16, mais 1 que é 17. Portanto, né, o logo, coloca assim, logo, a equação da superfície de nível de f passando por b é z quadrado y mais x igual a 17. Então essa é a superfície de nível passando nesse ponto P. E por fim, eu vou fazer este exemplo aqui, vou tentar ser um pouco mais breve, vou tentar, né? Mas isso aqui dá um pouco mais de trabalho, que é, eu tentei arrumar um exemplo um pouco mais aplicado, entre aspas, né? Então aqui está falando que uma função de produção de certa mercadoria tem valores funcionais dados por essa função f de x, y igual a 4x elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, onde x e y medem os insumos. Então, você pega x e y são insumos, o AF vai te dar a produção da mercadoria, a partir dessa. Então, o que pede é, faça um mapa de contorno de F, mostrando as curvas de produção constante em 16, 12, 8, 4, 2. Ou seja, você tem os insumos, a função te dá a produção, e em certos níveis você tem uma produção constante, né? Então, está pedindo para mostrar essas curvas de produção. Basicamente são as curvas de níveis, né? Então vamos lá, em 16, 12, 8, 4 e 2. Eu vou começar com a de 2, depois vou subindo. Vou ao contrário aqui. Então a primeira coisa aqui é 4x elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, aqui igual a 2, significa que vamos ter x elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, igual, eu vou passar dividindo aqui o 4, a gente fica com meio, né? E se eu elevar isso ao cubo, você fica com x, y ao quadrado igual a 1 oitavo, né? Porque fica 2 elevado ao cubo,
E no final, o que a gente pode ter aqui é x igual a 1 sobre 8y ao quadrado. Então, isso daqui é uma equação mais interessante para se desenhar, né? E se você for fazendo para os outros níveis, aqui, por exemplo, vou colocar o 4, né? 4x elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, fazendo a mesma conta, né? Igual a 4, x elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, igual a 1, né? A gente obtém aqui, levando tudo isso ao cubo, a gente fica com xy quadrado igual a 1, ou seja, a gente chega com x igual a 1 sobre y ao quadrado. E assim vai indo, né? No outro nível aqui, 4x elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, igual a... Vou colocar o nível 8 agora. X elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, igual a 8 sobre 4, que é 2. Então, aqui xy ao quadrado, que você pega e leva isso ao cubo, dá 8, né? Então, a gente chega com x igual a 8 sobre y ao quadrado, enfim. Aí eu vou fazer todas as contas. 1 terço, y 2 terços, igual a 12. Então, ficou x elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, igual a 3. O x y quadrado igual a 27, né? Então, o x igual a 27 sobre y ao quadrado. E, por fim, 4x elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, igual a 16. A gente fica com x elevado a 1 terço, y elevado a 2 terços, igual a 4. Aqui, x, y quadrado, igual a 4 ao cubo, dá 64, né? E aí, então, x é igual a 64 sobre y ao quadrado. Então, a gente obtém todas essas equações aqui, ó. Eu vou fazer um esboço. Esse aqui vai ser bem mais difícil, nesse outro slide. Mas eu espero que dê para ter uma ideia. Vou voltar aqui. Eu vou colocar, vai ser mais difícil, né? Mas eu vou tentar fazer aqui um esforço. Eu vou colocar essa cor aqui meio cinza. O primeiro, o vermelho esse segundo, o terceiro eu vou colocar de verde. Depois eu vou voltando as cores. E eu vou colocar o preto mesmo, ou o azul, pode ser o azul. O próprio azul aqui, esse último. Bom, esse primeiro, então, x igual a 1 sobre 8y quadrado. Isso aí, como tem o 8 embaixo, conforme o y vai ficando pequeno, né? O x vai ficando muito grande. Quando o y é 1, o x é 1/8 ainda, é bem pequeno, né? Então, ele é bem encostado no eixo x, esse primeiro. Então, esse primeiro tem uma coisa mais ou menos assim, né? Bem pequenininho assim. E aqui.
e a parte de baixo, como ela é uma função par, então acaba ficando esse reflexo aí, né? Ela é sempre... Aqui, como é uma função x em função de y, né? Isso aí acaba sendo uma função par, mas é uma função em relação a x e não a y. Só para ficar claro aqui, né? Então é por isso que tem aqui aqui é o x e aqui é o y. É só para ficar claro. A segunda parte, que é o vermelho agora, ele é 1 sobre y quadrado. Isso também é relativamente conhecido, né? Ele tem uma cara parecida com a função, se você colocar nessa interpretação, né? X igual a 1 sobre y. Só que como é o quadrado, acaba ficando todo mundo em cima no caso, isso do x positivo, né? Mas ele é bem parecido com isso, só que um pouquinho maior aqui. Então ele tem uma cara assim. Próximo dessa cinza aí, que é o... E assim vai subindo, né? Quando você pega esse verde, também 8 sobre y quadrado, né? Quando o y nunca pode ser zero, mas o y é igual a 1, x é igual a 8. Então já está bem maior, né? Então o y aqui, se tiver 1, o x vai estar aqui para cima, né? E aí se você pega aqui, quando os y são maiores, os x vão ser menores, né? Então vai ter uma coisa assim. Então já vai ficar A minha escala não é muito boa, né? Mas dá para ter uma ideia do comportamento do gráfico aqui. Então ele vai se aproximando mais, só que aqui chega no próximo do y igual a zero, ele vai se afastando, né? E assim por diante. O amarelo, 27 sobre y quadrado, então é uma coisa assim, já fica mais afastado, mas aí vai encostando aqui. Então fica bem afastado e encostando. E por fim é o de azul, 64 sobre x quadrado. Então já fica alguma coisa bem aqui, né? Em caso vocês peguem a régua, né? E façam as escalas, que aí vocês vão ter uma ideia. Mas as curvas são essas aí. Bom, eu espero que esses exercícios tenham dado uma ideia para vocês do conceito de curva de nível. Mas é bom pegar em casa a régua, né? E o lápis, ou lapiseira, enfim. Desenham pegam uma folha bem grande, façam esse plano cartesiano, põem escalas e façam os pontos. Aí vocês vão ter uma ideia mais interessante. É interessante fazer isso na mão, para vocês começarem a interpretar um pouco mais o que significa isso. Porque se vocês começam a colocar tudo no computador, acaba ficando... Você pega pronto o resultado e fica um pouco mais difícil fazer as interpretações, né? Então é bom ter essa ideia manual, né, das curvas de nível, tá bom? Então, ficamos aqui. Então até a próxima.